Este é o canal Soldado Espiritual com mais um tema de estudo. Vamos abordar o tema sobre a gratidão. Espero que gostem. Caso seja de agrado, curtam, compartilhem e sigam nosso canal e indiquem os amigos, pois os temas aqui são muito importantes para o progresso da humanidade. Então, vamos ao assunto. O agradecimento, a gratidão a tudo que acontece em nossas vidas teria que ser obrigatório, mas nossa mente ainda não se condicionou a esse tipo de prática. O egoísmo, o orgulho e sentimentos afins ainda prevalecem muito ainda em nosso íntimo e por muito tempo estão conduzindo essas sombras ainda, que nos atormentam e nos retardam o nosso progresso, e que ainda são estimulados tanto pela gente mesmo, pelas pessoas que estão ao nosso redor, e desta forma entidades espirituais negativas ampliam e sugestionam ainda mais, exaltar as nossas atitudes erradas. Claro que, como eu mencionei, tem pessoas que nos induzem ao erro, mas isso não nos exime de culpa, porque a decisão final está em nossas atitudes. Quem decide é a gente sobre nossas atitudes. O que acontece, as pessoas às vezes nos influem, a gente cai por ignorância, ou por não querer nos melhorar, a gente acaba se influenciando tanto pelas pessoas ao nosso redor, encarnadas quanto desencarnadas, mas a decisão final é nossa. Então, lá no passado, as antigas civilizações, como os Atlantes, Lemurianos, adquiriram das raças alienígenas que os trouxeram, como os Anunnakis, Pleiadianos, Reticulianos, por exemplo, eles aprenderam o emprego do amor e a gratidão, E por ali, por estarem ali empreendendo ações construtivas e úteis às pessoas ao seu redor, Então, as pessoas que aqui estavam, os primeiros povos, eram muito inteligentes, já tinham conhecimento, já tinham passado pelos seus defeitos, já estavam numa condição mais feliz. E ensinaram as pessoas daqui a serem assim, nas primeiras cidades, como a Atlântida, e no continente de Mu, como alguns chamam, ou Lemúria, Então essas pessoas aprenderam a prática da caridade e do amor, Então, como naquele tempo, essas pessoas que ensinaram eram maioria, o mundo inicialmente aqui era um mundo feliz até, apesar de ainda ser primitivo, viviam numa condição emocional e mental muito melhor. Então aqui já estava bastante avançado, havia muita pessoa se ajudava, o conceito de família que havia aqui já era até universal, Já se entendia naquele tempo que todo mundo era família, não era só pai, mãe, irmão, filho. Claro que havia de se respeitar também, mas a visão, a consciência era mais expandida, Então todos se ajudavam, formando assim uma grande fraternidade. Mas, com a vinda de povos mais atrasados, vindos de outros planetas, como do planeta Erque, como vieram os de Capela e de outros planetas, e como esses espíritos eram muito desequilibrados, e eles não tinham muito conhecimento de amor e gratidão, então eles foram encarnados aqui, e entraram no esquecimento, Alguns até ainda conseguiram que, conforme iam encarnando, foram aprendendo, mas isso foi, infelizmente, a minoria, E o que aconteceu, essas atitudes, a influência deles fizeram que essas atitudes de amor e gratidão fossem esquecidas pelos alguns outros que estavam aqui. Então, o que aconteceu? As civilizações mais antigas,
o que aconteceu foi um grande desequilíbrio, né, com esse conceito, né? Atitudes amorosas, gratidão acabaram sendo esquecidas, e ainda eles estão aqui por muitos milênios, né? E conforme dentro desse tempo, né, houve um declínio muito grande. Os mais evoluídos tiveram que sair da Terra, né? Porque não dava mais, mais que eles ensinavam, as pessoas não aprendiam, então eles resolveram se retirar porque o campo vibracional baixou demais e estava prejudicando eles. Ficaram alguns aqui para nos ajudar, mas aí os da luz, né, passaram a ser minoria. Então, o que aconteceu aí daí para frente, né? É o que a gente vê, né? Apesar de toda a tecnologia, né, que havia aqui, né, que ainda era primária, né? Não havia muito o que fazer, né? Então, com o passar dos séculos, né, a espiritualidade tentou, por meio de vários espíritos, né, com conhecimento mais avançado na prática do amor, né, inclui vários gurus, né, que eram antigos, né, habitantes dessas cidades felizes, né. Alguns deles que ficaram, né, viraram gurus, profetas, e alguns eram até avatares. E além deles também, Jesus também, que era já um ser de um espírito de corpo átmico, né, que não era habitante demais, né, não habita mais planeta. Ele, além de Jesus, né, veio ao mundo, né, diversos avatares como Moisés, Abraão, Akenaton, Hermes Trismegisto, vários outros, né, tentaram vir, tentar despertar a mente dessas pessoas, né, principalmente os que estavam no maior patamar do escalão hierárquico aqui dos países, mas não teve muito sucesso assim como era antes. Eles despertaram muita gente, né? Mas a maioria continuou ainda na ignorância, né? E mesmo assim, com a presença desses espíritos, a humanidade não teve condições de caminhar sozinha para a luz, né, do entendimento, e se sucumbe a todas as más tendências, né, que se deixaram dominar totalmente por essas tendências negativas, né, foram só crescendo, expandindo cada vez mais, século em cima de século, e encontrou o ápice, né, na Idade Média na Europa, né, também chamada Idade das Trevas, onde todo e qualquer conhecimento diferente, né, o que era ensinado pelo clero, né, pela Igreja Católica naquele tempo, era condenável, apenas severas, e toda e qualquer atitude era considerada heresia, né? A intolerância era dominante. E as sociedades que pensavam diferentes naquele período, né, no oposto, né, eram condenadas aí à fogueira, a tortura de todo tipo, né? E no contraponto, né, fora da Europa, né, nessa mesma época, a efeito de comparação, aqui no continente americano, né, as civilizações como os astecas, toltecas, incas e maias sabiam já viver entre si com harmonia, né, amor e gratidão a Deus, né? Isso é só um efeito comparativo, como lá na Europa, apesar de eles terem bastante conhecimento, eles ignoraram tudo e abriram guarda para os espíritos trevosos, né? E aconteceu tudo aquilo na Idade Média. Quando os primeiros europeus foram à América, né, ainda de forma amistosa, como fizeram os Vikings, né, por exemplo, ambos os povos, né, compartilharam conhecimentos, mostrando que seria possível, né, apesar das diferenças, né, no conhecimento, ambos poderiam viver felizes e gratos ao Pai, independente de suas crenças e conhecimentos. Porém, né, alguns séculos depois, né, com a chegada dos demais povos europeus já corrompidos, né, pela ganância, né, adentraram o continente
destruíram tudo, as culturas e os costumes. E eles não entendiam a fraternidade, eles não sabiam o que era gratidão, o que era a prática do amor. Eles marcamente sumiram isso da mente deles, né? Eles não entendiam essa fraternidade, eles nem conseguiam entender essa fraternidade que havia entre esses povos, né, antigos aqui da América. E ainda tem a dificuldade dessa compreensão até hoje, né? Os poucos remanescentes que sobraram, né, os povos indígenas, né, dizemos assim, né, que sobraram, né, que ainda vivem nas selvas isolados, ainda vivem dentro dessa linha de fraternidade, né, como os ancestrais deles nos ensinaram, né. Nos dias atuais, né, devido às crises políticas e financeiras, né, desenvolvidas aí pelas organizações trevosas, né, as pessoas, em sua maioria, tendem a se voltar ainda contra o seu semelhante, né, por um bem sem muito valor, né, como é no caso dos assaltos, né, sequestros, né, todo que é tipo de crime, né. É o que é chamado pela polícia de crime hediondo, né, você pratica mata uma pessoa lá por bobagem, né, pois eles são esses criminosos são influenciados, né, pelos espíritos trevosos, né, com o intuito de aumentar os seus karmas, né, e fazê-los, né, como esses espíritos são, egoístas e tristes. Quando esses criminosos aí são desencarnados, né, são escravizados aí pelos magos negros, chefes de legiões das trevas, né, e para virar soldados deles lá embaixo, né, para ter um contingente maior aí para enfrentar aí os espíritos aí, que trabalham para a luz e a humanidade também aqui, que acaba influenciada mais ainda por eles, né? Porque a humanidade acaba pensando na mesma frequência que os negativos, né? Então as pessoas alienadas a esses ensinamentos de Deus, né, acaba sendo induzida a buscar refúgio, né, nos vícios dos mais variados tipos, né? E mais o que consegue é afundar ainda mais, né? São presas fáceis dos espíritos das sombras, né, que os vampirizam e escravizam, né? Fazem esquecer de tudo, né, a Deus. Esquece de tudo ao Pai, né, ao amor e à gratidão. Sofrem a evolução, seja aqui no mundo material ou lá no mundo espiritual, nas trevas, né, no astral inferior, né? Então, o que acontece hoje em dia é isso, né? Devido à ignorância e à influência negativa, né, a maioria está infelizmente aí caindo nas trevas, né? Então por isso um grande mover por parte do Pai para ver se consegue despertar aí algumas pessoas, mas o trabalho está bem difícil. Mas vamos lá, não podemos desistir, né? Então, por virtude de estarmos aí na transição de mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração, o mover de Deus para despertar deste sono profundo é muito grande. Mas para lograr isto é necessário que essas pessoas aceitem essas mudanças, né? E que despertem para o mundo verdadeiro e fora da Matrix, né? Onde a injustiça e a calúnia imperam e as pessoas sofrem cada vez mais e mais e ficam ainda alienadas demais para reagir, né? É uma situação muito triste aí para o nosso Pai Celeste aí, principalmente os que estão aí mais à frente aí, como o Jesus Cristo e os anjos aí que trabalham pela Terra e pelo progresso da humanidade. Eles falam que a situação é muito grave, muito difícil, né? Pois as pessoas estão muito adormecidas. Tipo, você sacode ela na cama, não acorda, estão muito hipnotizadas, né, pela Matrix, pelo todo o sistema, né, formado aí pelos espíritos inferiores, através aí de todo o sistema religioso, governamental, político, enfim. Então, está bem complicado, mas
não devemos desistir. Casas como a plataforma de oração, entre outras, por várias localidades do mundo, né, se esforçam aí para despertar essas pessoas a sair desse sistema de crenças, né, que é aquele crença fechada, né, que os negativos criaram dentro das casas religiosas, né, sem abandonar as suas religiões. Sair daquela coisa da qual você não progride, você só circula dentro daquela doutrina e não evolui, que é assim que os negativos fizeram. Vão ficar circulando e não expande, só fica só naquele patamar fechado, criado ali pelo sistema dos negativos, né? Mas, então, é isso que os da luz querem fazer. Expandir a consciência das pessoas sem precisar delas não abandonar suas religiões, porque a resposta está lá. Só que fora daquele sisteminha criado pelos negativos. Então, não é necessário abandonar a religião. É só expandir o conhecimento dentro da religião, as pessoas já vão melhorar bastante, pois muitos desses religiosos, os líderes, né, religiosos, estão contidos na matrix do sistema religioso, onde os espíritos das trevas distorcem, né, as mentes desses grandes religiosos aí, desatentos, que possuem ainda, né, imperfeições, óbvio, né, pois ele está encarnado. E apesar de ele ter aprendido e estar ensinando muita coisa boa, há muitos, né, líderes religiosos, alguns líderes religiosos aí que ensinam o caminho reto, mas está limitado, ele progride até um certo patamar e para, não passa dali, e ainda acaba levantando um preconceito ali contra quem acredita além daquilo, né, que é o fora da caixinha, né, vamos dizermos assim, né. Então, os espíritos negativos investem nessa fraqueza da qual os religiosos não eliminaram, né? E na medida do possível vão fazendo a distorção. E passa né, a misturar tudo que aprendeu, né? E que os negativos intuem, esses líderes, né? Inserir sugestões, e nos seguidores também. Eles induzem os líderes ali, quem está ali pregando ali, e ainda os negativos ali ainda intuem os que estão seguindo ali aqueles conselhos, né? Então ele vai sugestionando e as pessoas vão seguindo, né? Fazer com que os demais membros daquela instituição, né, religiosa seguem aquele modo de pensar. E para causar mais confusão, os negativos intuem os outros membros da mesma instituição a brigarem entre si, brigando contra um ponto que ali que o outro religioso pôs, né, expôs, e o outro ali vai entrar contra. Não, eu não concordo com aquele que aquele cara falou, e vai haver uma rede de intrigas, né, luta pelo poder ali da instituição, dependendo de qual for. E vai haver vários conflitos e prejudicar toda aquela instituição religiosa ali, com risco até de acabar ali a casa, né? Desequilibra tudo, né? Os negativos dominam e vão conduzir até desarmonia, até aquele grupo, né, se dispersar por completo, né? Devido às intrigas e atitudes, né? E escolhas erradas, né? É uma situação muito difícil, né? Então, é muita vigilância, né? Por isso, a vigilância integral de nossas atitudes verificar tudo que nós falamos, pensamos, principalmente todas as coisas que acontecerem conosco, sejam boas e ruins, sejam de ordem material e espiritual, devemos ser sempre gratos e sempre nos vigiarmos. Devemos ficar muito espertos com tudo. E mesmo assim acontecendo, tudo que acontece, aconteceu, conseguimos verificar
obrigado, meu Pai, por ter me mostrado o meu erro aqui, então eu vou consertar. Então, mesmo as coisas mais simples que acontecem no nosso dia a dia, agradecer pelo alimento, pelo trabalho, pelo carro que a gente tem, pelo ônibus que a gente pega, pelas pessoas que aparecem no nosso caminho, sejam elas boas ou más, pois as pessoas ajudam a crescer a moral, né? Nossa moral, nosso conhecimento, né? Ampliar nossa sabedoria, né? Porque o ser humano é uma pessoa, né, que vive em público, né? Vive em grupos, né? Aí ela só cresce quando ela se interage com outras pessoas, né? Então, também temos que agradecer até não só pelas pessoas, até pelos objetos que a gente tem, né? Como, por exemplo, né, agradecer pela cama que a gente dorme, até pela escova de dentes, que ali nos higienizando, enfim, toda e qualquer coisa que está próximo de nós, seja objetos ou elementos da natureza, como plantas ou animais, ou pessoas, né? Tudo que está ao nosso alcance são instrumentos de nossa evolução. Então, temos que aprender a ser gratos e utilizá-las do modo certo a benefício tanto da gente. Se for no caso de pessoa, ser de benefício tanto meu quanto da pessoa. E se for com objetos, fazer desses objetos instrumentos de nosso progresso e progresso da humanidade, né? A benefício tanto nosso quanto comum um benefício de um todo, né? Pois por tudo que temos que ser grato a tudo que vemos, né? E tudo que passa em nossas vidas, né? Tudo que vem à nossa mão, seja pessoas, sejam criaturas, né? Espero que tenha ajudado aí a entender sobre a gratidão. Qualquer coisa aí, usem os comentários, deem um joinha, cliquem em gostei, expandam esses ensinamentos aí ao máximo de pessoas que puder, porque precisamos aí de mais pessoas aí acordando aí, despertando aí do sono pesado criado pela Matrix. Muito obrigado e até a próxima.